Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus possa permanecer com todos e possamos nós, na noite de hoje, uma vez mais, levar daqui aquilo que aqui viemos buscar. Todos nós passamos por dificuldades as mais variadas, mas nós podemos afirmar com segurança que nós jamais vamos estar desamparados. Vimos no nosso dia a dia, como falamos na quarta-feira passada, que as pessoas estão desestimuladas, as pessoas estão desesperançadas, as pessoas chegam ao ponto de muitas vezes praticar o hediondo crime, não contra a sociedade, mas sim contra Deus, qual seja o suicídio, né? E tudo isso ocorre às vezes por falta de um estímulo fraterno, de uma conversa de alguém para alguém. Muitas vezes, algo que, a nosso ver, é insolúvel, ou seja, não tem solução. Como se diz vulgarmente aí fora, não tem saída, né? E essa pessoa nos procura e nós muitas vezes tomamos uma posição de deixa estar como está para ver como é que fica, né? Nós deixamos de lado, nós arrumamos desculpas as mais variadas, quando na verdade aquele irmão nosso deseja 30 segundos da nossa atenção. Mas nós hoje procuramos ser escravos, não dos outros, mas escravos de nós mesmos. Nós queremos abraçar tudo, quando na realidade nós somos limitados. Nós somos limitados em tudo, menos na prática do amor. Isso não há limite. Então, quando procurado, seja pela uma rede social, série, seja visual, tenhamos uma palavra de ânimo, de auxílio à pessoa, que basta às vezes um simples sorriso. Um simples sorriso às vezes desarma o ânimo daquela pessoa que está raivosa, colérica. E hoje, no nosso dia a dia, porque nós não sabemos ou não queremos saber como administrar, qualquer motivo é motivo para intriga, desentendimento e principalmente a
coqueluche do momento se chama melindre. Melindre, que é o filho predileto do orgulho. Qualquer coisinha é motivo. Não, pelo amor de Deus, isso, aquilo, deixa para lá, essas coisas. Não. Ao invés de jogarmos combustível nesse fogaréu, nesse incêndio, vamos jogar um outro tipo de combustível. Emmanuel fala que nós não vamos apagar o incêndio jogando querosene em cima, óleo diesel, enfim. Então, é preciso que nós coloquemos em prática, como tem a lição na obra Fonte Viva, Estímulo Fraterno, lição 73. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas. Essas riquezas não é a riqueza material, né? Suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Então suprirá as nossas necessidades. Vamos apenas, então, somente aqui na questão material. Nós temos o ar em abundância. Pode colocar uma máquina sugando o ar aqui que não vai, desde que tenha ventilação, né? O sol, a água, muito embora, né? Mas é tudo, está aí em abundância. Alimentação, tudo é em abundância. A fome no mundo, por quê? Por causa do egoísmo, porque nunca se produziu tanto e nunca se viu tanta fome. Mas é preferível jogar, digamos, carretas de leite fora, porque o preço está lá embaixo, né? Mas tudo bem, esse é problema deles, né? Então, esse estímulo, meus irmãos, é o estender a mão, é o bom dia, é o boa tarde. Como é que vai? Tudo bem? Tem gente até que diz assim, bom dia, o outro responde de forma, né? Só se for para você, tudo bem. E o que Emmanuel diz? Não te julgue sozinho na luta purificadora. Ou seja, nós estamos encarnados no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, para crescermos espiritualmente. Crescermos espiritualmente. Então, nós não estamos sozinhos nessa luta para crescermos. Como foi visto no primeiro momento, falou-se da tranquilidade. Como nós agimos no nosso dia a dia? Com serenidade, com tranquilidade ou de forma abrupta? Basta olhar para o nosso trânsito. A loucura, dá para assim dizer, desenfreada de todos nós. Então não te julgue sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e, de quando em quando, contempla a retaguarda. Então, vamos olhar para o lado, não precisa olhar para a retaguarda atrás de nós. Tu olha, esse tem um problema, a gente acha que é um problema terrível, aí daí a pouco você fica sabendo, toma conhecimento que o outro tem um problema um pouquinho mais complexo, mais difícil, mais dolorido, e assim vai, de todos.
E a gente não sabe, meus irmãos, porque nós não queremos falar com as pessoas. Nós não gostamos de falar com as pessoas, não fofoquear. Há poucos dias, 2 casos. Aí ele me diz: ó, Sari, isso aí, ó, a minha esposa é assim, está assim, 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 assado. Jesus, Maria, José. Aí falei com outro colega, ele diz assim, assim. Eu disse: meu Deus do céu. Então todos nós temos problemas. Quem não tem seu problema? Mas assim o é porque se faz necessário, meus irmãos. Porque nós estamos aqui para pagarmos as nossas dívidas de amor. Aquilo que nós fizemos de errado ontem, está brotando hoje. Então vamos olhar para frente, sim, mas nunca esquecendo que ao nosso lado alguém precisa de nós, e aqueles que também jornadeiam a nossa retaguarda também necessitam. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Se te encontra em posição de servir, ajuda e segue. Aqui Emmanuel foi muito bondoso. Você tem conta em posição, porque em outras lições ele diz o seguinte mesmo, né? Estando com os braços assim, os joelhos desconjuntados, caminha, ergue e caminha. E o Livro dos Espíritos também fala, quando Kardec perguntou aos espíritos superiores, qual é o limite do trabalho? O limite das suas forças. Ah, mas ele está paralisado. Eles usam a palavra catre, aquela cama de cimento. Como é que ele vai ajudar? Segundo os espíritos, eles dizem, através da sua paciência, sua resignação, até uma piscadinha de olho você vai compreender. Então todos nós temos condições. Nós não servimos porque não queremos, mas gostamos de ser servidos. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Quantas pessoas que ficam internadas, né? E há aquela esperança, tanto de quem está internado, quanto aqueles que o acompanham, e assim o é, porque a esperança é a luz do cristão. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos, sem possibilidades de enxugar-lhes o pranto. Imagina, um pai, uma mãe, né? Ouve o soluço, quer dizer, vê a situação do seu filho ou sua filha e não pode fazer nada. Pensa, é o que o benfeitor fala. Detente, ou seja, pare, para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. E eu, quando vem essa colocação, eu lembro sempre de uma passagem que diz o seguinte: aqui podemos falar da nossa cidade. Nunca se viu tanto órfão de pais vivos. Nunca se viu tanto. Nunca se viu tanta criança sem pai, sem mãe, presentes, mas estão aí, por aí. Então, órfãos de pais vivos. E temos os nossos, como é que eu vou dizer, velhinhos, anciãos, os idosos, obrigado. Os idosos na casa, nós temos aqui em Rondonópolis, todos eles podem ir lá visitar, conversar. Todos eles têm um irmão,
um filho, principalmente filhos, estão lá, são jogados lá. Então nós cometemos trazemos para nós uma culpa terrível que se chama ingratidão. E a pior de todas é a ingratidão do filho para com os seus genitores. Em outra encarnação, com certeza, o filho que fez isso passará uma situação, eu vou ousar dizer, mais ou menos umas 10 vezes piores. Porque Jesus disse, cada um segundo suas obras. Nós vamos receber amanhã aquilo que fizemos hoje. A semeadura é espontânea, mas a colheita é nossa. Ninguém vai colher para nós. Então, por que isso? Porque o orgulho, né? Que é a seiva do egoísmo, e o resto são galhos, né? Onde está a fraternidade? O estímulo fraterno. Quantas vezes o pai e mãe ficaram noites e noites em claro, te embalando, mas hoje não. Tem até uma música sertaneja que diz o seguinte: um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam um pai. E aí vem a ingratidão. E é por isso que nós temos essa ciranda de dores, de tristeza em todos os locais, meus irmãos. Somos doentes. Nunca se viu tanto autista como ultimamente, meus irmãos. Quem sabe, talvez alguém tenha aqui algum parente, algum filho, enfim, autista. Não está vendo, não estamos fazendo. Mas o que decorre do autismo? O que leva ao autismo? Vamos estudar que nós vamos descobrir. Não vou falar, vamos estudar. Olha bem, stop. Um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. O que nós fizemos quando vimos? Alguém de nós foi alguma vez visitar esses menores infratores? E aqueles infratores que nós temos dentro de casa? Eu vou dizer, nós terceirizamos a educação dos nossos filhos, colocando-os desde tenra idade, aqui não vai crítica a ninguém, mas desde tenra idade em creches, e depois em outro. Quando tu vê, diz, meu Deus, não vi meu filho crescer. Claro, como é que vai ver? Vai chorar junto, vai se rolar junto, para amanhã não chorar, meus irmãos. Se você não adotar seu filho, alguém vai adotar, seja encarnado ou desencarnado. Então, para um momento, medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos na eclipse da razão, ou seja, como nós falamos, os débeis mentais. E olha, segundo Bezerra de Menezes, o espírito é o apóstolo do Brasil. Não existe doença mental. Não existe. A doença mental é decorrência de uma obsessão terrível, oriundo da nossa vida pretérita. Então nós vamos ser amanhã o que somos hoje, meus irmãos. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos, torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe de vez em quando o passo apressado a fim de auxiliares o cego que tateia na sombra, o cego mesmo.
É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Então, acabamos de falar na Câmara de Paz. Diz Jesus, né? Que quereis que eu vos faça? Ou que buscais, né? Então nós vamos a uma casa religiosa, uma casa fraterna, em busca, né, de ajuda, de auxílio. E por que não cura? Porque é possível, sim. Mas, meus irmãos, a cura não é Jesus que vai fazer assim, sim, Sarabim, tira essa dor de mim. Não. A cura, Jesus dá a receita e nós temos que comprar o remédio. Não é assim aqui na terra, o médico? Então, Jesus dá a receita para nós. A receita é o Evangelho. E eu tomar o remédio é vivenciá-lo. É vivenciá-lo. É fazer aquilo que Jesus disse. Tenha esperança, tenha paciência, tenha compreensão, tenha tolerância. Aí nós vamos curar as nossas feridas, as nossas dores. Quantas doenças já foram banidas do corpo humano em diversas casas religiosas, seja evangélica, católica, espírita. Não é o rótulo religioso que vai curar a pessoa, mas sim aquilo que nós trazemos dentro do nosso coração. O que Jesus dizia quando era procurado por um cego, por um doente, um leproso? Ai, mestre, eu quero ver. Ai, mestre, eu quero andar. Ai, mestre, eu quero ser curado da lepra. Jesus dizia assim, se tu queres. É uma condicional, se. Mas nós temos que vivenciar. Aí a nossa dor desaparece. Vamos ser curados, principalmente dos vícios. Essa é a grande enfermidade. Não é a enfermidade de um problema no fígado, no pulmão, na visão. Essa enfermidade é do corpo. Mas aquela enfermidade maior que dá motivo às enfermidades físicas que nós temos que curar. Deixar o egoísmo de lado, o orgulho de lado, a inveja, ficar nervoso por qualquer coisinha. Compreender o irmão, compreender aquele que nos agride, seja de que maneira for, porque aquele que nos agride de forma verbal ou não, é um doente, e o doente precisa de remédio. Vou adiantar, pular, e diz o seguinte, irmão, que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. E eu finalizo com essa frase lapidar, frase marcante de Emmanuel. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Ah, não vou na casa espírita hoje porque eu estou com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Eu vou confessar para vocês, meus irmãos, se eu fosse para as dorzinhas, eu não vinha aqui na casa. E a doutora Mazarella a mesma coisa, porque aquela ali só não anda de muleta porque eu acho que ela tem vergonha, porque dói tudo. Nós chegamos a dizer um para o outro, dói tudo. Só que eu não estou sentindo dor nenhuma agora, eu não estou sentindo. E a gente não sente, e tu vai indo, venceu isso, venceu aquele outro. Então, quem não gostaria de estar em casa, né, doutor André, num ar-condicionado, tudo, com esse calor senegalesco de Mato Grosso, né? E estamos aqui, e felizes de estarmos aqui, porque é preferível que a morte nos encontre trabalhando do que numa poltrona de luxo. Emmanuel que fala, não é o Sari que está falando. Então, queridos irmãos, exercitamos a tranquilidade, a primeira lição da noite.
E agora estendamos os nossos braços, a nossa palavra e principalmente o nosso pensamento amigo àqueles que estão passando por dificuldades bem maiores do que as nossas. Nós, com tudo que nós temos, nós somos verdadeiramente reis. E é Emmanuel que fala isso. Então, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe e que possamos levar daqui, encerro, dizendo aquilo que aqui viemos buscar na noite de hoje. Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja.